Existem jogos de tabuleiros de todos os tipos e tamanhos, mas um especial vem ganhando mais atenção, seja por parte das editoras ou por parte do público. São jogos de caixas pequenas. E por conta desse movimento, vamos começar uma nova série aqui no canal para destacar jogos dessa categoria, pois são excelentes jogos, ocupam menos espaço na sua estante e possuem um excelente custo-benefício. Bem-vindos ao Grandes Jogos em Pequenas Caixas, e o jogo de hoje é Spies. A história do jogo parte da ideia de que tigres estavam cansados de brigar entre eles e decidiram começar uma disputa de temperos picantes. Por isso que aqui, na arte nós temos os diversos tigres aqui cada vez mais pegando fogo com as pimentas mais ardidas que eles encontraram para participar dessa batalha. Spies são jogos de cartas para 2 a 6 jogadores, as suas partidas têm em média de 15 minutos e é indicado para mais de 14 anos. E aqui no Brasil o Spies é distribuído pela Ludofan. Bom, vamos conhecer agora um pouco do Spies. Então, como eu disse, ele é um jogo de cartas, né? Então aqui nós temos o manual e aqui nós temos os decks. E aqui já pra gente entender, né, como é que funciona, as cartas são separadas por naipes. Nós temos 3 naipes aqui no baralho, né? Nós temos o naipe vermelho, que é o chili, temos o naipe verde, que é o wasabi, e temos o naipe azul, que são as pimentas do reino aqui do baralho. Também nós temos as cartas coringas. Nós temos as cartas de 1 a 10, que são as cartas coringas de número. E temos as cartas coringas de cores, né, de naipe, que são as cartas de pimenta. Também vamos encontrar aqui as cartas de troféu. São 3 cartas que vão determinar aqui também, né, o vitorioso da partida ou também o final do jogo. E temos a carta do fim do mundo, que essa aqui ela determina, né, quando a partida acaba, caso uma outra condição não tenha sido atendida. E como é que funciona, né, uma partida aqui de Spies? Bom, primeiro a gente vai determinar o número de jogadores, e essa carta aqui de fim do mundo, ela também vai determinar, né, aonde ela vai entrar no baralho. Já vou mostrar aqui como é que funciona essa numeração. Mas então o setup inicial é: separa aqui essas 3 cartas de troféu. Elas ficam aqui fora. A gente também vai distribuir 6 cartas para cada jogador. Aqui, vou simular aqui uma partida para 3 jogadores, né? 6 cartas para cada jogador. E ainda forma aqui, né, um baralho de compras aqui que vai ficar aqui ao lado. Vamos pegar aqui, né, os nossos jogadores. Então tem o jogador A, jogador B, jogador C. Tá aqui. Bom, e para finalizar, né, como é que funciona aqui a carta de fim de mundo, onde é que ela entra no baralho. Aqui embaixo nós temos uma numeração de acordo com o número de jogadores. Então nós estamos fazendo uma partida para 3 jogadores, nós temos aqui o número 3 e 4, né, é mais ou menos o nível da altura que você vai encaixar isso aqui no deck. E como é que funciona? Você vai pegar o deck de compras, vai colocar essa carta aqui do lado e ter mais ou menos a altura que ela vai entrar no baralho. Então ela está mais ou menos aqui, né? Ó, 3 e 4, você vai pegar essa carta e vai colocar aqui. Quando essa carta surgir, né, conforme a gente vai comprando as cartas aqui durante o jogo, quando ela surgir, o jogo acaba imediatamente. Então aqui está feito o setup. Cada jogador recebe 6 cartas, deixa as 3 cartas de troféu aqui no meio. E nós temos também uma pilha de compras do baralho. Bom, e na sua vez, né, quais são as ações que você pode fazer? Você vai poder jogar uma carta aqui no centro da mesa, ou vai poder passar comprando uma carta aqui do monte para sua mão. A mecânica principal aqui do jogo é a escalada, que seria quando uma primeira carta entra aqui na mesa, o próximo jogador tem que jogar uma carta de valor maior a essa carta e também seguindo o mesmo naipe da carta que já estava na mesa. E isso vai se repetindo aqui ao longo da rodada. A informação importante, né, que é aberta para todos os jogadores, é que as cartas vão do número 1 ao número 10 e tem 3 naipes. Então vamos simular aqui, ó. O jogador 1, ele vai jogar uma carta aqui no centro. E essa é a grande diferença de Spies, porque ele pode ver a sua mão. Só que a carta que ele joga aqui no centro, ela é fechada. E ele que vai declarar qual carta que ele jogou.
Então digamos, né, que na minha vez eu vou olhar aqui minha mão e só posso iniciar uma rodada jogando uma carta 1, 2 ou 3. Eu vejo que na minha mão eu tenho um 3 aqui vermelho, né, que é o 3 Chile. Então eu poderia escolher essa carta e jogar aqui no centro falando, é um 3 Chile, ou seja, é um 3 vermelho. Mas lembre-se, o Spice é um jogo de blefe, então note que como eu jogo a carta fechada, ela pode ser qualquer carta. Mas eu preciso declarar que seja uma carta válida aqui no centro da mesa. Então esse primeiro jogador, ele jogou essa carta declarando que é um 3 vermelho. E aí o próximo jogador aqui agora, ele vai olhar a sua mão e ele vai ver que ele precisa jogar uma carta que seja maior que 3 e que seja do naipe vermelho. Só que na mão dele, ele não tem nenhuma carta do naipe vermelho, então ele não poderia baixar nenhuma carta aqui. Ele ainda possui, né, cartas especiais, mas a gente já vai falar como é que elas funcionam. Nessa hora, ele pode usar o blefe. Ele pode pegar qualquer carta da sua mão e declarar que esse aqui é um 5 vermelho. Com isso, passando a vez para esse jogador. Porém, em Spice é possível que você desafie uma carta que esteja no centro da mesa. Ou seja, o jogador 2 jogou uma carta falando que era um 5 vermelho, e os outros jogadores desconfiam que essa carta aqui não é a carta que esse jogador anunciou. Porém, o desafio só pode ser feito desafiando uma das características anunciadas pelo jogador que colocou a carta aqui no centro. Ou seja, o jogador que desafiar, ele só pode duvidar se essa carta não é o valor declarado ou ela não é do naipe declarado. No nosso exemplo, o jogador 2 declarou que essa carta é um 5 vermelho. Esse jogador aqui acredita que essa carta não é um 5. Lembre-se, ele só pode duvidar de uma das características, ou do número ou do naipe. Então agora com o desafio ativo na mesa, os jogadores vão revelar essa carta, mostrando que ela não é um 5 e nem é vermelho. Então com isso, o jogador 3 que venceu o desafio, pois ele duvidou da característica que estava errada, ele vai pegar todas as cartas aqui do centro e vai colocar na sua frente para virar ponto positivo. O jogador 2 que perdeu o desafio, ou seja, né, ele declarou algo que não era verdadeiro e ele foi pego, ele vai comprar duas cartas aqui do monte e vai colocar na sua mão. E o jogador que comprou, né, as cartas aqui do monte de compras, ele vai começar uma nova rodada, começando sempre com uma carta 1, 2 ou 3, colocando aqui no centro da mesa. Ao longo da partida, um outro cenário pode acontecer também, né? Então, enquanto os jogadores vão declarando aqui suas cartas, esse aqui é um vermelho, esse aqui é um 3 vermelho, esse aqui é um 4 vermelho, esse aqui é um 7 vermelho, esse aqui é um 9 vermelho e esse aqui é um 10 vermelho. Lembre-se que as cartas vão de 1 a 10. Quando a pilha chega no valor 10, o próximo jogador pode recomeçar a contagem, né, do 1, ou do 2 ou do 3, né, sempre as cartas iniciais, mas seguindo o mesmo naipe. Então ele olharia aqui sua mão e jogaria aqui talvez um 3 vermelho. E aí continuaria, né, cada jogador declarando sua carta e jogando aqui no centro. Esse ciclo só vai parar quando alguém, né, desafiar a carta do topo, duvidando de uma das características, se é o naipe ou se é o número. O jogo ainda possui duas cartas especiais. Tem a carta de pimenta. Essa carta de pimenta aqui, ela pode ser utilizada, né, em qualquer naipe, ou seja, quando o jogador for desafiado e essa carta estiver no topo, ela vence qualquer desafio relacionado ao naipe. Mas se for um desafio relacionado ao valor numérico da carta, ela sempre vai perder. E também a carta, né, de número. Ela é do valor de 1 a 10 e ela sempre vai vencer o desafio relacionado ao número, né, porque ela cobre qualquer número de 1 a 10. Mas se o desafio partir do naipe, ela vai perder porque ela só cobre o valor numérico. Assim que um jogador ele ficar com nenhuma carta na sua mão, a sua carta que ele jogou ainda pode ser desafiada. Caso essa carta não seja desafiada ou ela for desafiada e o jogador que está com a mão vazia vencer o desafio, ele vai receber uma carta de prêmio valendo mais 10 pontos no final do jogo. Então essa carta ele põe aqui na frente dele e vai comprar mais 6 cartas aqui para sua mão. E aí recomeça, né, a nova rodada. Bom, e quando a partida termina?
A partida termina com 3 cenários possíveis. Ou quando o jogador consegue comprar 2 cartas, né, de prêmio, ou seja, ele ficou com a mão vazia 2 vezes. Dessa forma, esse jogador ganha a partida e já se encerra, é declarado campeão. O segundo cenário possível é quando a terceira carta aqui de prêmio ela é comprada, né? Então digamos que esse jogador finalizou a mão uma vez, esse finalizou uma mão uma vez e esse aqui também finalizou a mão uma vez. Então quando esse cenário acontece, é feito a pontuação final, ou quando, né, conforme as cartas vão sendo compradas aqui da pilha de compras, a gente encontre a carta de fim do mundo, que é essa carta aqui com o verso azul. Quando essa carta aparece aqui na pilha de compras, o jogo se encerra e é feita a pontuação. E como é que é feita a pontuação? Todas as cartas, né, que ficam aqui na sua frente, conforme você vai vencendo os desafios, você vai fazendo uma pilha aqui de cartas. Todas essas cartas aqui vão valer 1 ponto cada uma. Todas as cartas de prêmio vão valer 10 pontos. E todas as cartas que estão na sua mão vão valer 1 ponto negativo cada uma. Então, depois que você somou todas as cartas, mais as cartas de prêmio e subtraiu as cartas que estão na sua mão, o jogador que tiver mais pontos é o campeão de Spice. O jogo ainda conta, né, com 6 cartas de variantes aqui que vão aumentar muito a rejogabilidade. Porém, é indicado, né, que você acrescente essas cartas aqui depois de ter jogado algumas partidas de Spice. Bom, e como é que funciona, né? Você vai ao lado aqui do baralho de compras, né, que fica aberto aqui no meio da mesa. Você vai pegar uma dessas cartas aqui de variante e vai abrir valendo como uma regra para aquela partida, né? Uma regra especial que vai valer para todos os jogadores. E essa aqui, né, são as artes das cartas de variante. E elas são bem autoexplicativas, né? Mas até que no manual tem um textinho bem curto ali do efeito de cada carta, que vale a pena sim acrescentar nas partidas e aumentar em muito ali a rejogabilidade de Spice. Então esse é o Spice. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse excelente jogo. E se vocês quiserem conhecer mais conteúdos relacionados ao mundo dos board games, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também curta lá a nossa página no Instagram, o @nerdiceboardgames. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!